Obrigado, irmão. Vamos continuar com os nossos estudos da palavra de Deus. Hoje à noite, a leitura da palavra de Deus do Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 5, as palavras do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Conforme lemos no capítulo 5, verso 1, ele viu as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos para capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus. E o Senhor Jesus fala aos seus discípulos na grande comissão, aos seus discípulos, que já está pronto para a sua ascensão à destra de Deus. Versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu, na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que eu estou convosco todos os dias. E esta expressão, estou convosco, chama a atenção dos irmãos, pois no primeiro capítulo, verso 23, ele recebe o nome de Emmanuel. Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, na sua introdução do Evangelho, o escritor Mateus faz questão de destacar esta verdade preciosíssima. Ele recebe o nome de Emmanuel, o nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Na última palavra aos seus escolhidos na montanha, o Salvador destaca bem a sua autoridade nos céus, na terra. E esta é a última palavra dele. E talvez o irmão que esteja ouvindo a palavra hoje à noite, passando momentos difíceis, alguns dos nossos amados que têm sentido vulneráveis nos dias de pandemia, ou quem sabe, alguns que estão em recuperação, a palavra do Senhor Jesus hoje à noite é esta: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E logo
em breve, nós estaremos de volta com as atividades normais nas igrejas, contando com a promessa infalível do Senhor Jesus, quem prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Mateus começa com adoração e termina com adoração. Pois na montanha, no capítulo 28, o Salvador, conforme lemos, no capítulo 28, verso 17, ele recebe adoração pela última vez. No capítulo 1, o evangelista destaca bem que ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Porém, ele também recebe o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 25. Contudo, não conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, veja bem, no primeiro capítulo do Novo Testamento, o evangelista destaca duas grandes verdades: a divindade do Senhor Jesus e também a sua humanidade impecável. Deus conosco, também ele recebe o nome de Jesus. E no capítulo 2, ele recebe a adoração dos magos, gentios, que chegaram na presença dele, apresentando adoração. Tem algumas características que nós devemos considerar e, se for possível, imitar. Se desejamos entender o valor da adoração que ofereceram, teremos que levar em conta os seus motivos. E Deus sempre sonda, irmãos, os nossos corações. O leproso, do capítulo 8, queria que ele fosse curado. Ele queria ficar limpo. O Jairo, no capítulo 9, queria que a sua filha fosse curada. Os discípulos, do capítulo 14, expressaram sua profunda gratidão pela proteção do Senhor durante a tempestade. A mulher cananeia, no capítulo 15, queria que a sua filha fosse libertada. A mãe de Tiago e João, capítulo 20, queria que os seus filhos tivessem poder e influência no reino futuro. E, finalmente, as duas Marias e os 2 discípulos celebraram a ressurreição do Senhor Jesus. Mas os magos, no capítulo 2, deixando suas casas, famílias, fizeram uma longa, cansativa viagem simplesmente porque ele era digno de receber adoração. E na medida que eles se aproximaram da cidade, ficavam cada vez mais longe das coisas do mundo, olhando para o alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Eles chegaram à presença do rei. E o que tornou a adoração dele ainda mais impressionante foi a atitude do povo na cidade de Jerusalém. O rei desconhecia os acontecimentos, ele não conhecia as Escrituras. Infelizmente, hoje em dia, tem irmãos que não têm o desejo de compreender e meditar nas palavras de Deus, mas Deus quer que nós estejamos sempre buscando a face, nos alimentando da palavra de Deus todos os dias. Os líderes religiosos tinham um bom conhecimento das Escrituras, mas não criam no seu ensino. Por isso, não puderam discernir nos fatos o cumprimento das profecias
divinas. E, infelizmente, o mesmo acontece hoje em dia. Como é necessário imitar os magos no seu desejo de conhecer e entender o plano de Deus, na sua determinação, esforço para alcançar conhecimento. Como é edificante, irmãos, ler sobre os magos e constatar que eles foram recompensados pelo seu esforço. Eles não eram judeus, portanto, não tinham o privilégio de possuir o conhecimento que os judeus tinham. Contudo, exercendo a sua fé e obediência, de acordo com a pouca luz que tinham, foram abençoados por Deus e encontraram o recém-nascido Messias. Veja bem, o texto sagrado diz que, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo e, entrando na casa, viram o menino, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Irmãos, eu quero enfatizar hoje à noite esta verdade, que a palavra de Deus toque profundamente em nossos corações. Eu não oferecerei, diz um servo de Deus do passado, ao Senhor meu Deus, holocaustos que não me custem nada, segundo Samuel, capítulo 24, verso 24. Eles entregaram as coisas mais preciosas que possuíam, profundamente agradecidos pelo privilégio que tiveram, regressaram por outro caminho à sua terra. Esta é a adoração verdadeira, a superabundância de um coração ocupado somente com as belezas, glórias, perfeições do nosso amado Salvador. É que haja hoje, irmãos, em nossos corações o mesmo espírito de adoração que foi demonstrado pelos magos, a mesma disposição, determinação, sabendo que o custo pode ser elevado. Mas vamos lembrar uma coisa: ele merece o melhor. Uma vez que você tenha visto as glórias do Salvador, você nunca mais será o mesmo. Enlevado pela visão dele, as outras coisas não mais o atrairão como antes. Irmão, você já viu as perfeições do amado? Se a resposta for sim, então desejará que outros também as vejam. Pois a verdade é que vem a hora, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Os olhos levantamos até os altos céus. No trono ali miramos igual ao Santo Deus, um homem elevado, a glória divinal, a quem o Pai tem dado poder imperial. Ele é Deus conosco, mas ele também recebe o nome, conforme lemos no capítulo 1, verso 25, de Jesus. O Jesus, o Salvador, que salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o evangelista destaca no capítulo 2 o valor da adoração. E ouvimos a voz, mais uma vez, no capítulo 3. Eu gostaria de destacar, mais uma vez, a voz dos céus. Capítulo 3, verso 17. Este é meu filho amado. A voz da palavra. Capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A voz do discípulo
capítulo 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A voz do profeta, capítulo 21, verso 5. Eis aí te vem o teu rei. A voz do Salvador, capítulo 27, verso 46. Deus meu, porque me desamparaste. E, finalmente, no último capítulo, verso 18, toda a autoridade, a voz do vencedor. Toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra, ide, portanto, fazei discípulos. E ele dá esta palavra que anima os nossos corações, a consumação do século. Cada um dos 4 evangelistas destaca bem a vitória do Senhor Jesus. Mateus, ele não continua no seu relatório para mostrar o que aconteceu, mas Marcos acrescenta no seu evangelho, no capítulo 16, que ele foi recebido no céu. E conforme lemos em Lucas, capítulo 24, verso 50, depois de todos os seus sofrimentos, eles voltaram a Jerusalém, estavam sempre no templo louvando a Deus. E sabemos muito bem que João, o discípulo a quem Jesus amava, ele conversou com o Senhor Jesus na presença do seu companheiro Pedro. E a palavra do Senhor Jesus nos faz lembrar a sua vinda mais uma vez. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é isto a ti? Quanto a ti, segue-me até que eu venha, pois sem sombra de dúvida, ele vem. Então, irmãos, nós chegamos no capítulo 4 e o nosso Salvador, já temos aprendido, ele é Emmanuel, Jesus. Se tivéssemos lido no capítulo 2, no último trecho do capítulo 2, veríamos também, capítulo 2, verso 23, ele será chamado Nazareno. Então, veja bem, o evangelista está acrescentando verdades preciosíssimas. O Salvador do mundo, Criador, sustentador de todas as coisas, ele conseguiu servir a Deus por muitos anos numa cidade desprezada e marginalizada. E a palavra de Deus diz que ele morou, foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Ele será chamado Nazareno. Estão me ouvindo, irmãos? Então, Sim. nós chegamos no capítulo 4. E no capítulo 4, ele é também o Emmanuel, Jesus, o Nazareno, o Filho amado. No capítulo 4, ele é chamado Filho de Deus. O tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. E o Filho de Deus começa os seus ensinos no capítulo 5. Aliás, ele faz o convite aos seus seguidores no capítulo 4, verso 19. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. E notamos que no capítulo 11, convidando os aflitos e sobrecarregados, o convite é diferente. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas, irmão, nestes versículos que temos lido hoje à noite, nós estamos aprendendo lições básicas que eu queria enfatizar nos estudos. Os humildes serão ouvidos. Capítulo 5, verso 3.
Os que choram serão consolados. Versículo 4. Os mansos serão recompensados. Os que têm fome, versículo 6, supridos. Os misericordiosos serão perdoados, versículo 7. Os limpos de coração, purificados, versículo 8. Os perseguidos serão abençoados, porque Deus promete que os seus seguidores serão chamados filhos de Deus, versículo 9. E temos enfatizado esta verdade tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Somos os filhos de Deus e Deus quer que nós nos aproximemos com fé para que nós tenhamos uma apreciação da beleza, das perfeições do nosso amado Salvador. Ele é digno de receber a adoração. É interessante, irmãos, notar uma coisa, que depois dos acontecimentos dos capítulos 5, 6 e 7, Mateus nos leva a um lugar em Cafarnaum, onde o Senhor Jesus recebeu a adoração de um chefe da sinagoga. E o chefe da sinagoga era bem diferente do leproso, do qual nós lemos no capítulo 8, versículo 1 a 4. Mas o Senhor Jesus recebe a adoração do leproso, tanto do leproso quanto do chefe da sinagoga. Ele recebe a adoração dos gentios no capítulo 2 e também dos judeus nas outras manifestações. A narrativa do Evangelho segundo Mateus apresenta esta verdade. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Repare bem, tendo se aproximado, adorou. E eu citei vários exemplos ontem à noite, dos homens aproximando e o Deus se manifestando. Lembramos os exemplos do Velho Testamento, em Gênesis capítulo 28, na vida de Jacó, servo de Deus, no capítulo 28, verso 3, versículo 13, versículo 15 e versículo 20, depois de um dia exaustivo, ele foi despertado do sono. Isto aconteceu também com José, no Evangelho segundo Mateus. Mas no caso de Jacó, ele foi despertado e descobriu uma coisa preciosíssima. Ele mesmo diz: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu vi a Deus. Capítulo 32 de Gênesis, verso 9. Eu vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Eu vi a Deus. Esta foi um momento solene na vida dele. O Senhor está neste lugar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Em Êxodo, capítulo 34, o Senhor está conversando com um servo, curvando-se, este servo de Deus, para a terra. Ele adorou. Ele foi escolhido por Deus, um homem que tinha capacidade de conduzir o povo de Deus numa viagem perigosa, mas na presença do Deus Altíssimo.
ele curvou-se para a terra e adorou. Em Josué, capítulo 5, nos livros históricos, na presença do príncipe do exército, Josué se prostrou e o adorou, conforme lemos no versículo 14 do capítulo 5 de Josué. Acompanhamos um momento solene na vida de Isaías, no capítulo 6 da sua profecia. Ele viu uma visão, o Senhor assentado, santo, santo, santo é o Senhor. É a palavra que nós lemos no versículo 3. Ai de mim, estou perdido. Eis-me aqui. Eis aqui. Então, nós descobrimos uma coisa, que a adoração sempre nos faz sentir as nossas imperfeições e as glórias do nosso amado. Em Ezequiel, capítulo 1, na visão dos seres viventes, foram vistos na visão maravilhosa, conforme lemos em Ezequiel capítulo 1, verso 10, que tinha o rosto de homem, leão, boi e águia. E sem sombra de dúvida, os 4 evangelistas apresentam as perfeições. Lucas, do homem perfeito. Mateus, do leão, o rei. Marcos, o boi, o servo incansável. E João nos leva às alturas, na visão, conforme lemos em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, eu tenho a impressão não, uma convicção de que uma das razões que Daniel foi abençoado tanto por Deus é que ele sentia a necessidade da ajuda do Senhor. Se tivéssemos lido em Daniel capítulo 9, veríamos este servo de Deus confessando seu pecado. Mas no capítulo 10, contemplando uma grande visão, ele não tinha mais força, ele diz, não restou força alguma na presença de Deus. Se tivéssemos lido alguns versículos do Novo Testamento, veríamos a mesma verdade. Em Lucas capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 8, Simão Pedro está na presença do Senhor Jesus, o Salvador. O Senhor Jesus manifestou seu poder. O discípulo ficou impressionado, convencido da divindade do Senhor Jesus. E a sua confissão ao Salvador foi importante. Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. E ele prostrou-se aos pés de Jesus. Em Atos capítulo 9, num dia importantíssimo na história de Saulo de Tarso, ele se ajoelhou e ele faz 2 perguntas importantes. Quem és tu, Senhor, que queres que te faça? Quem és tu, Senhor? Nas suas cartas do Novo Testamento, ele responde esta pergunta, apresentando as perfeições do Senhor Jesus em todas as suas cartas. E a pergunta que ele faz logo após a palavra do Senhor nos faz lembrar que nós queremos sempre colocar em prática a vontade dele. Em Romanos capítulo 7,
verso 24, descobrimos uma coisa interessante. Mesmo Saulo de Tarso, o grande servo do Senhor Jesus, veja bem como ele se apresenta à igreja lá no Império Romano, que ele não conhecia. Este servo de Deus, missionário, pastor, peregrino, pioneiro, como é que ele se apresenta à igreja que ele não conhecia na capital do Império Romano? Quem és tu, Paulo? Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E Paulo se apresenta àquela igreja como servo. Mas esse grande servo de Deus faz uma confissão surpreendente em Romanos capítulo 7, verso 24, sentindo-se pobre de espírito, humilde, talvez derramando lágrimas. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? E ele se sentia na presença de Deus, inútil, convencido do seu pecado. Ainda bem que ele continua apresentando os privilégios dos filhos de Deus no capítulo 8. Mas eu gostaria que os irmãos observassem a sequência que temos nas bem-aventuranças do Senhor Jesus. Os humildes serão ouvidos, os que choram serão consolados, os mansos serão recompensados, os que têm fome supridos, os misericordiosos perdoados, os limpos de coração purificados e os perseguidos abençoados. Sem dúvida, Paulo quer que nós tenhamos uma apreciação do nosso passado, pois nós estávamos longe dele. Nós o amamos hoje porque ele nos amou primeiro. Paulo fala da ira de Deus em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se manifesta do céu. Ele fala da sentença de Deus no versículo 32 do capítulo 1. Ele fala do juízo de Deus no capítulo 2. O Deus que aplica a sua justiça. Ele fala da promessa de Deus, capítulo 4. Da paz com Deus, capítulo 5. Dos servos de Deus, no versículo 6. Ele está nos levando do fundo, do lamaçal, a contemplar os privilégios dos filhos de Deus. No capítulo 6 da sua carta aos Romanos, ele faz esta pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado? Somos os filhos de Deus, batizados em Cristo Jesus, crucificados com Cristo, libertados do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 18, e transformados em servos de Deus, Romanos capítulo 6, verso 22. Então, nós vemos essa sequência: os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração serão perseguidos. Mas, irmãos, é interessante observar nos momentos finais do nosso estudo hoje à noite que esta verdade pode ser vista tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Deixe-me citar mais um exemplo
do Velho Testamento a respeito de um dos servos consagrados de Deus, no livro, talvez o livro mais antigo da Bíblia. Temos os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés, temos os livros históricos, depois temos os livros de poesia, de sabedoria, e em Jó, capítulo 1, encontramos Jó sendo aprovado por Deus. E uma conversa entre o inimigo de Deus, o adversário, e Deus. Observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Esta é a avaliação de Deus a respeito de Jó. Ele faz a mesma coisa em Números capítulo 12 a respeito de Moisés. Moisés é fiel em toda a minha casa. É sempre bom lembrar, irmãos, que a aprovação de Deus significa muito mais do que a aprovação dos homens. Paulo diz aos amados irmãos da igreja de Corinto: a mim pouco de ser julgado por vós, quem me julga é o Senhor. Então, no capítulo 1, Deus dá a sua avaliação, a sua aprovação, mas no capítulo 40, verso 4, o Jó está falando. E Jó está respondendo ao Senhor. E esta é a palavra dele, se quiser acompanhar. No capítulo 40, versículo 4, Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno. Que te responderia eu? Eu sou indigno. Capítulo 42, verso 2. Bem sei. É interessante observar as coisas que ele sabia e as coisas que o Senhor sabia neste livro fascinante. Ele sabe o meu caminho, diz Jó. E Jó mesmo diz: eu sei que meu Redentor vive. Tem coisas que o Senhor sabe e tem coisas que eu sei. Jó responde: eu sou indigno. Que responderia eu? Capítulo 42, verso 2. Este homem, aprovado por Deus, no capítulo 1, verso 8, ele diz: eu sei que tu podes, tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza, pois sou indigno. Capítulo 40, versículo 4. Irmãos, a verdade é que eu não sou digno. Mateus capítulo 8, verso 8, eu não sou digno nem de que entres em minha casa. Lucas 15, verso 21, não sou digno de ser chamado teu filho. João capítulo 1, verso 27, não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, mas o meu amado Salvador é digno de receber toda a minha adoração. Os olhos levantamos até os altos céus. No trono ali miramos igual ao Santo Deus. Um homem elevado à glória divinal, a quem o Pai tem dado poder imperial. Um dia, irmãos, seremos transformados
aprendemos esta verdade em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Nossa leve, momentânea tribulação acaba um dia. Haverá, conforme lemos, um encontro com o Senhor nos ares, pois a nossa pátria está nos céus. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Cristo é a esperança da glória. Colossenses 1, verso 27. Seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, hoje à noite, eu sei que os dias são difíceis, mas consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Perto está o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Que assim seja. Amém.